Olá, graça e paz, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Tem um verso muito importante que está em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Não é fácil, mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas e de povos que confiaram em Deus, principalmente o povo de Israel, e Deus agiu poderosamente para libertá-los, para salvá-los, para resolver os seus problemas. E Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos acreditar nas suas promessas e na ação poderosa de Deus para libertar a você e a mim de qualquer situação, de qualquer cativeiro, principalmente do cativeiro do pecado. Deus é o nosso libertador. E nós vamos aprender um pouco dessa história, a história de Moisés, que é um tipo de Cristo, é um libertador. E nós vamos aprender sobre a história fantástica desse grande homem que está no livro de Êxodo. Então, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que eu e você possamos ser inspirados por essa história, para vivermos a certeza de que em Cristo nós podemos ser libertados de qualquer prisão que o pecado possa proporcionar, possa trazer a mim e a você. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por estarmos na Tua presença e ter a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor atende às nossas orações, de que o Senhor está pronto para nos ajudar, para nos resgatar, para fazer os milagres da salvação. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tá, nós vamos estudar o livro de, ali, o nascimento de Moisés, Êxodo, capítulo 2, mas para a gente poder compreender um pouquinho, para a gente ampliar um pouquinho a nossa compreensão, precisamos conhecer um pouco da história. O povo de Deus, Abraão, e aí Abraão tem seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos, 12 patriarcas. E aí Jacó, ele tinha uma preferência por José, isso foi algo ruim, e ele então, os outros irmãos ficaram com inveja e venderam José como escravo para o Egito. José chega no Egito, mas ele decidiu confiar em Deus. Essa foi o ponto da virada da vida de José. Decidiu confiar em Deus. Por quê? Porque ele não tinha mais ninguém, mas ele tinha as histórias do seu pai. O seu pai Jacó contava as histórias dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, da arca de Noé, como Deus agiu poderosamente na vida desses grandes homens e na vida dele também, como Deus apareceu para ele quando ele estava fugindo de Esaú, seu irmão. Então, José, aprendeu a confiar. José, então, sozinho no Egito, mas milagrosamente Deus entra em ação e José é um homem abençoado. O Egito prosperou e o rei, o faraó, reconheceu que as bênçãos que existia no Egito era resultado da ação do Deus de José. E aí esse faraó foi muito grato a José. Trouxe então toda a família, foi morar no Egito, na melhor terra, e mais, os irmãos de José, os descendentes de José, não pagavam impostos. Olha só, todo o Egito pagava um 15, ou seja, 20% de impostos para o rei do Egito. Mas os irmãos de José, os parentes, a parentela de José, não pagavam imposto. E aí, como resultado, essa parentela, que é os filhos de Jacó, a parentela de Jacó, prosperou demais, cresceu demais. Passando, diz a Bíblia, algum tempo, morreu quem? José e os seus irmãos e também o faraó, aqueles que conheciam José e que era grato. Surgiu um outro faraó que não conhecia e começou agora a perceber que o povo de Israel, que os filhos de Jacó, crescia muito, que era muito forte, poderoso, que tinha muita gente e que eles poderiam tomar o reino do Egito. Então agora eles usam de estratégia para maltratar e começaram a escravizar o povo de Jacó, os filhos, os descendentes de Jacó, que eram descendentes também, eram irmãos, parentes de José. Como resultado disso, a coisa começou a ficar muito ruim. Só que Deus havia feito uma promessa, tinha feito uma profecia que ia abençoar Abraão e feito uma profecia que os seus descendentes desceria
para uma terra, para o Egito, e ficaria escravo 400 anos. O povo conhecia isso, o povo estudava, sabia, aqueles que eram fiéis a Deus no Egito estudava isso. E quando eles começaram a sofrer a escravidão, e isso foi cruel, eles então perceberam pelos estudos da palavra de Deus de que estava próximo, estava chegando o momento de completar os 400 anos, e eles começaram a orar e buscar a Deus. Eles começaram a clamar a Deus e Deus os ouviu. Sabe o que acontece? Aí nós temos então aqui o relato do capítulo 2, que é o nascimento de Moisés, que estava mais ou menos nesse período onde o povo estava acreditando que estava prestes de o Senhor os libertar. Aí tem aqui o relato, diz aqui no capítulo 2 de Êxodo, para a gente poder entender. E foi assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Quem era esse homem e quem era essa mulher que se casaram e que era da tribo de Levi? Pronto, a gente tem essa resposta no capítulo 6 e o verso 20. Nós temos aqui no capítulo 6 e o verso 20 quem eram esses dois que se casaram, quem eram os pais de Moisés. Diz aqui, ó, capítulo 6, verso 20. Arão, então era o pai, tomou por mulher Joquebede, a mãe de Moisés, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Quando a gente vai em número, não vamos ler o texto, aparece também lá a outra filha, que é Miriam, que aqui não relata, mas lá no capítulo vai trazer em números, vai trazer que também tinha uma filha. Pronto, aí a gente volta aqui no relato bíblico do capítulo 2, então a gente já sabe que é Arão, o pai de Moisés, que viveu 137 anos, e Joquebede, sua mãe. E aí os dois eram da tribo de Levi e eram parentes, era tia. Nessa época permitia-se consanguinidade, tá? Só depois que foi. Aí diz o texto aqui, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso o menino, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo, mas por mais tempo tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio, ou seja, ela fez uma arca. Tem o mesmo material da arca que Deus mandou que Noé pudesse construir, porque eles eram estudantes da palavra de Deus. Então ela calafetou com betume. E aqui está, tá? Betume e pinche. E aí a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Aqui está a história. Aqui aparece, na verdade, no cenário, aparece só mulheres. Primeiro Joquebede, que a mãe escondeu, tem também, aparece que casou com seu pai. Aí aparece quem? Aparece Miriam, que é uma criança, mas também mulher, e aparece a filha de Faraó e as outras servas. E aparece depois a mãe de Moisés cuidando. Ou seja, a Bíblia, ela não é um livro machista, muito pelo contrário. Naquela época, quando não se podia, ela traz relatos de pessoas, de mulheres que fez a diferença na história. Agora, para a gente poder perceber aqui algo interessante. Então, os dois, o pai e a mãe, quando viu aquele menino que era formoso, bonito, eles então esconderam. Por quê? Porque eles oravam e acreditavam que o libertador viria. E então eles viram no Moisés a possibilidade de ser esse libertador. Mas, quando não pôde mais, então a mãe fez uma arca com o mesmo material e deixou no rio, orando, confiando que Deus estaria cuidando desse menino. Então o que acontece? Nesse instante, a sua irmã, estrategicamente, começou ali, ficar por ali, para acompanhar o que iria acontecer.
E aí quando de repente vem a filha de Faraó banhar-se, e ao ver aquele cesto, aquela arcazinha bonita, mandou a sua criada. Quando abre, está o menino chorando. Só o texto na Bíblia aparece esse ato do menino chorando. Aí, quando é que o menino chora? Quando uma criança nasce e não chora, então aqui está a descrição de que esse menino estava nascendo para a filha de Faraó. É como se fosse um nascimento. Ou seja, eles acreditavam também, é como se o Nilo estivesse dando a ela um filho, um nascimento. Então ela toma, e quem cria, então ela sugere, você quer que eu chame uma das hebreias para cuidar desse menino? Então Miriam, inteligente, guiada por Deus, vai lá e chama a sua própria mãe, Joquebede. E Joquebede então cria esse menino até que chega a época de devolver a filha de Faraó. Segundo os estudiosos, ele criou até aos 12 anos. E aí Joquebede fez um trabalho intensivo de educar Moisés nos valores e nos princípios cristãos, nos valores e nos princípios de Deus, para adorar o único Deus, não aos deuses do Egito. Então essa mulher fez um trabalho fantástico, a tal ponto que depois que Moisés foi para o palácio e foi contaminado por toda aquela cultura de adoração a outros deuses e outros ensinos e prostituição e todos os erros, Moisés não se contaminou. Moisés escolheu ser aquele que estaria do lado de Deus. Por quê? Porque o trabalho da sua mãe foi incansável e foi um trabalho espetacular. Aqui está. Então, o trabalho de uma mãe na vida de um filho é de suma importância para que esse menino, para que essa criança possa aprender os valores de Deus e viver segundo os princípios e os valores eternos de Deus. E aí nós temos um relato que é fantástico quando a gente vai aqui em Deuteronômio, para a gente poder perceber, Hebreus, para a gente perceber como foi a influência tão poderosa dessa mãe. Diz aqui, ó, pela fé, capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim, ó, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, ou seja, eles poderiam também, além da criança, ser morto, porque tinha um decreto do rei que as crianças... Mas eles não se amedrontaram, eles confiaram em Deus, eles oravam porque acreditavam que um libertador podia surgir e quem sabe era esse menino. Aí o que aconteceu? Pela fé, Moisés, olha que texto, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, ou a humilhação de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqui está. Pela fé, Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Queridos, o pecado é transitório. O que o mundo oferece é uma ilusão, passa. Mas a única coisa que permanece é o plano de Deus, é a eternidade, é o projeto de Deus, são as promessas de Deus para a salvação da minha vida e da sua. E nós precisamos acreditar nisso. Moisés acreditou nisso. É certo que Moisés morreu e foi ressuscitado e está no céu. E para mim e para você também temos a garantia. Se nós acreditarmos nas promessas de Deus, seremos libertados da escravidão do pecado e vamos viver uma vida eterna com Cristo. Então vale a pena a gente renunciar a qualquer pecado, a qualquer desejo desse mundo e fazer a vontade de Deus, porque isso é o que importa, porque o mais nessa vida é tudo passageiro. Então Moisés foi aquele homem que era para ser o faraó, mas renunciou a tudo, preferindo sofrer, preferindo estar do lado do povo de Deus, porque ele contemplava, ele esperava o galardão, a promessa de Deus. É isso que eu e você precisamos agora. O papel de um pai, mas principalmente da mãe, é imprescindível na vida dos seus filhos. Então, pai, mãe, eduque os seus filhos para a eternidade, fale de Deus, mostre Deus aos seus filhos, para que dessa forma eles possam escolher seguir a Deus independente de qualquer proposta que o mundo oferece, porque as propostas do mundo são passageiras e ilusórias. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos as tuas promessas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.